Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o ano litúrgico no C, São Lucas, nosso tempo pascal, 36º encontro. Vamos refletir sobre a festa da Ascensão do Senhor Jesus. Vamos celebrar a festa da Ascensão do Senhor Jesus aos céus, carregando para junto do Pai a humanidade redimida pela sua morte e ressurreição. Não se separa o crucificado do ressuscitado. O crucificado é o mesmo. É o mesmo que agora está ressuscitado. E o ressuscitado é o crucificado, aquele que traz as marcas da cruz, mas agora vive eternamente. O Filho de Deus, sendo Deus eterno, na pessoa do Filho, unido inseparavelmente do Pai, se fez homem no seio da Virgem Maria. Foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, participou então dessa nossa humanidade. Ele é consubstancial a nós na humanidade. E se fez verdadeiro homem, quando concebido, gerado, nascido no seio da Virgem Mãe. O eterno se uniu ao temporal e nasceu de Maria, o único Filho de Deus, o único Filho de Maria. Deus e homem. Este Cristo conduziu a humanidade à perfeita obediência, vencendo assim a antiga desobediência. E ressuscitou, trazendo a mesma humanidade gerada em Maria, agora transformada pela ressurreição. E esta humanidade que ressuscita, trazendo esse corpo agora glorioso, não mais passivo de morte, esta humanidade é levada aos céus na ascensão de Jesus. Aquele que subiu está sentado à direita do Pai, primogênito dos mortos, levou com sua subida aos céus nossa humanidade para junto do Pai, fazendo-nos assim, por meio dele, participar de sua glória pela sua ressurreição e sua ascensão. Este é o mistério que celebramos, a ascensão de Cristo, que é nossa ascensão também, junto com ele, ao Pai, porque com Cristo formamos um único corpo de Cristo, a Igreja, o Cristo que sobe aos céus, também somos nós que estamos unidos nesse único corpo de Cristo, formamos com ele uma unidade inseparável. Aqui encontramos agora o tempo da Igreja, a missão da Igreja. Ela continua a missão de Jesus, não há uma cisão entre o tempo de Jesus e o tempo da Igreja. Não, a Igreja continua a missão de Jesus. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. A missão de Jesus, que durou apenas 3 anos, que veio centrado em 2 acontecimentos, batismo e regresso ao Pai, e ao mesmo tempo a segunda, que durará até o regresso do Senhor, com a instauração do reino de Deus no fim dos tempos. Entre a ascensão e o regresso do Senhor Jesus, temos o tempo da história, o tempo do corpo de Cristo na história, que age na história, os discípulos de Jesus, que são chamados a serem testemunhas de Jesus morto e ressuscitado. Mas o corpo de Jesus não é só a presença daqueles que estão vivos. O corpo de Cristo é uma unidade que abarca
aqueles que morreram, também pertencem ao corpo de Cristo, aqueles que estão vivos, a igreja itinerante, e também estão unidos a Cristo, santos, na igreja triunfante, com a Virgem Maria também. Ora, a antífona de entrada vem tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. A igreja celebrante deve ter os olhos voltados para a terra, para a missão. A comunidade que celebra deve estar sempre voltada ao testemunho de Cristo na história. Porque essa é a nossa missão, vós sereis testemunhas. Né? A igreja vive na esperança, certos de que Jesus venceu e que este é aquele mesmo que virá. Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia, isto é, Javé seja louvado. A primeira leitura é tirada do início do livro dos Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Lucas fala de um primeiro livro, isto é, o Evangelho que leva seu nome. O Evangelho tem uma mensagem centrada em tudo que Jesus fez e ensinou, até o dia em que ele foi levado para o céu, isto é, a ascensão aos céus. Antes de subir aos céus, Jesus deu instruções aos seus apóstolos, que foram escolhidos pela vontade de Jesus. Este Jesus ressuscitado se mostrou vivo depois da sua paixão, sua morte na cruz, com provas numerosas. A presença de Jesus ressuscitado entre a sua ressurreição e ascensão foi um período de 40 dias, e a centralidade da mensagem é o reino de Deus. Os apóstolos nada nos relataram desta mensagem. Jesus, então, neste período de 40 dias, deu aos discípulos uma ordem: não se afastem de Jerusalém. Segundo, mas esperar a realização da promessa do Pai, Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. A Pentecostes é a época da colheita. Ao momento em que aqueles que estão reunidos com Jesus perguntam se era agora que Jesus iria instaurar o reino de Israel. Isto é, se era agora que haveria a realização do fim dos tempos. Jesus diz aos seus discípulos que isso não é competência deles, isso é competência do Pai. Olha, se Jesus fosse um bom mineiro, ele diria assim: olha, isso não é do bico de vocês, não. Isso é problema do Pai. Não mete onde não é da competência suas. A questão da instalação do reino é problema do Pai. Cabe aos discípulos cumprir a missão. A missão é função deles. Agora, aquilo que é do Pai, deixe aquilo que é do Pai. Como os seres humanos são sempre bicudos, intrometem às vezes onde não é da competência deles, também inventam moda sobre aquilo que pertence ao Pai. Mas a soberba mostra a insanidade de certas pessoas. Cabe aos discípulos esperar a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a fim de que a igreja, abrindo as portas, possa iniciar sua missão ao mundo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, capital, na Judéia interior, na Samaria e aos confins da terra. Nós devemos ter esta compreensão, de que nós, como discípulos, cabe a nós, compete a nós, sermos essas testemunhas. Pentecostes não é propriamente a criação da igreja. Pentecostes é o início da missão da igreja ao mundo. Porque se você pensar no Evangelho de João, primeiro momento, o Espírito Santo é dado na cruz.
Diz que Jesus inclinou a cabeça, entregou o Espírito, deu o Espírito. O Espírito é dado na cruz. Alguns comentaristas trabalham um pouco isso. Mas também no dia da ressurreição, Jesus dá o Espírito Santo, dizendo, recebei o Espírito Santo. É o capítulo 20 do Evangelho de São João, 19 seguintes. Então, para São João, o Espírito é dado na cruz, conferido no dia da ressurreição. E para São Lucas, tendo em vista a missão da igreja, tem a manifestação de Pentecostes. A igreja abre as portas para o mundo, para a mensagem. O próprio evangelista São João, quando a gente olha Mateus, Marcos, o anúncio dizia, vão para a Galileia, que lá vocês vão encontrar Jesus. Então, a manifestação de Jesus na Galileia. E aqui nós vemos os discípulos que recebem a ordem, fiquem em Jerusalém. São João une essas duas realidades. Une a realidade de Jesus, que se manifesta aos discípulos no cenáculo no dia da ressurreição, capítulo 20, versículo 19 em diante, mas também une a questão dos discípulos junto ao mar da Galileia, o mar de Tiberíades, através daquela pesca e depois da missão confiada a Pedro. Há toda a especulação de que os discípulos então foram a Galileia, voltaram a Jerusalém e 50 dias estavam lá no cenáculo, onde tiveram a manifestação do Espírito Santo. Mas não temos muita certeza, sabemos que as coisas provavelmente foram assim, porque São João uniu esses dois elementos, Jerusalém e Galileia. No versículo 20, Jerusalém, 21, Galileia. Então, cabe aos discípulos esperar a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a fim de que a igreja, abrindo as portas, possa iniciar sua missão ao mundo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e os confins da terra. O próprio livro dos Atos dos Apóstolos vai seguir esse esquema. Nos Atos dos Apóstolos tem uma coisa interessante. Ele começa 12 apóstolos, a escolha do Matias, os 12º. Desses 12 apóstolos destacam Pedro e João, que vai até o capítulo 15. Depois, 7 diáconos. Desses 7 diáconos se destacam 2. Nós vamos ver Filipe e também Estevão, que destacam 2. E depois, 5 profetas em Antioquia. E desses 5 profetas destacam 2, Paulo e Barnabé. Desses 12, Pedro e João, que se destacam, o acento cai em Pedro. Dos 7 diáconos, que se destacam Estevão e Filipe, a Samaria é destacada com a evangelização do diácono Filipe. Depois com a presença dos apóstolos na Samaria. Então, em Jerusalém, na Judéia, depois na Samaria, com Filipe, depois Barnabé sai de cena, depois da primeira missão, entra Saulo, que vai até o fim dos Atos dos Apóstolos, até os confins da terra. É a igreja que se abre ao mundo. Jesus sobe aos céus e os discípulos devem olhar à terra para exercer a missão. Estas são as testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, de tudo que ele realizou por nós e para a nossa salvação.
O salmo responsorial é o Salmo 46, 47. É um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. A primeira estrofe é um convite ao louvor, dirigido a todos os povos, para que prestem homenagem à soberania de Javé Deus sobre toda a humanidade. A segunda estrofe é o convite do povo de Deus, que caminha ao encontro de Javé Deus. Esse povo é convidado a aclamações festivas da liturgia na entrada do templo. Tem um convite ao louvor em homenagem ao Rei Divino. Deve aclamar Deus como seu Rei. A terceira estrofe é a aclamação de Deus Javé, reconhece que Ele é Deus sobre a terra inteira e expressando louvor pela glória e pelo poder divino que tudo domina. Que o canto seja feito acompanhado com sons de instrumento de corda, harpa. Ele reina, está sentado no seu trono glorioso. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 23. Esta carta aos Efésios, que é uma carta centrada vamos dizer, na eclesiologia, na dimensão da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo Jesus é a cabeça do corpo, isso é a sua igreja. Cristo como cabeça possui a plenitude universal. A súplica de Paulo se dirige ao Pai a fim de que ele dê aos cristãos o espírito de sabedoria. Assim, abrindo os corações dos cristãos, tenham consciência da esperança, da vocação que eles são chamados. Da herança que somos participantes, da herança dos santos aqueles que pertencem a Deus. O Pai nos manifestou sua força através de Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e fazendo-o sentar à direita nos céus. O mistério que o Pai realizou por meio do seu Filho seja conhecido por nós. Este conhecimento dessa graça que o Pai nos deu por meio do seu Filho. Somos filhos no Filho, somos seu corpo. Ele é a cabeça, a plenitude universal. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 53. Trata-se das recomendações que Jesus faz aos discípulos antes de subir aos céus. Jesus esclarece por meio das Escrituras: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Neste Cristo será anunciada a conversão, perdão dos pecados a todas as nações, essa dimensão da mensagem universal que se abre ao mundo, que deve ser anunciado ao mundo. São essas testemunhas que nos dão garantia de tudo aquilo que aconteceu, de toda a obra da salvação. E por isso, esse atender e sermos fiéis à missão que Jesus nos deu. A antífone de comunhão é tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 28, 20. Estou convosco até o fim dos tempos. Aleluia. Javé seja louvado. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. O Evangelho de Mateus começa Jesus, que é Emanuel, Deus conosco. É aquele que caminha com seu povo e vai estar conosco até a escatologia final, até o fim da plenitude, o fim da história. Nós cristãos, na caminhada dessa história, não estamos sós. Ao comungarmos Cristo, não estamos sós. Ele caminha conosco até o fim, isto é, até a plenitude final dos tempos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.